A grande dúvida dessa semana é o que vai acontecer com a reforma trabalhista depois da turbulência que atingiu o cenário político na última semana e que acabou tomando conta da pauta. Isso aconteceu porque uma delação premiada firmada por um dos donos da JBS, que é dona também do grupo da marca da Friboi, fez um acordo de delação premiada que acabou atingindo a presidência da República, e isso tem um grande reflexo nas votações dos projetos do governo aqui no Congresso Nacional. A reforma trabalhista está em análise no Senado e depois da divulgação dessa notícia de que uma conversa entre Joesley Batista, dono da JBS, e o presidente Michel Temer comprovaria que o presidente da República teria dado aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha, vários parlamentares, tanto deputados como senadores, protestaram contra essas denúncias, pediram a renúncia do presidente Temer e ainda apresentaram pedidos de impeachment. Diante desse cenário, o relator da reforma trabalhista nas comissões de assuntos econômicos e sociais, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, anunciou que iria suspender o calendário de análise da reforma. Mas depois que o presidente veio a público negar as denúncias e que o áudio foi divulgado, vários senadores da base do governo minimizaram a crise e acreditam que o pior já passou. O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, que é segundo vice-presidente do Senado, acredita que as votações já podem continuar. Portanto, há duas audiências ainda confirmadas para amanhã desta terça-feira, uma na Comissão de Assuntos Econômicos e outra na Comissão de Direitos Humanos. Depois dessa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, estava marcada já a apresentação do relatório pela do Ricardo Ferraço. Lembrando que a reforma trabalhista trata de pontos como o parcelamento das férias em até 3 vezes, a questão do negociado sobre o legislado, ou seja, a negociação coletiva vai ter mais força que a lei em alguns casos, além do fim do imposto sindical. Vamos aguardar, portanto, para ver qual vai ser o posicionamento adotado pelos senadores, já que a oposição promete obstruir todas as votações, ainda insistindo na renúncia do presidente Temer. Agora, Fragoso, a Comissão de Constituição e Justiça ela pode votar uma proposta de emenda à Constituição que prevê eleição direta no caso de presidente da República e vice se afastarem do cargo, correto? Exatamente. Essa proposta de emenda à Constituição, ela trata da chamada dupla vacância, que é o que acontece quando tanto o presidente da República quanto o vice, eles são afastados do mandato. Pode ser por uma decisão judicial, por renúncia, por impeachment ou mesmo por morte. Hoje, quando essa dupla vacância acontece nos 2 primeiros anos do governo, do mandato, acontece uma nova eleição direta. Mas a partir daí, a eleição é indireta, ou seja, a escolha é feita pelo Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição muda essa regra para permitir a eleição direta também no 3º ano de governo. Portanto, a eleição só seria indireta, feita pelo Congresso Nacional, no último ano de governo, que já é o ano que normalmente acontecem as eleições. O relator dessa proposta é o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e ele pediu a inclusão dessa PEC na pauta da Comissão de Constituição e Justiça depois da crise envolvendo o Executivo na última semana.